Crase, crase, crase. Tum, tch, tum, tum, tch. Crase, crase, crase. Maluco, tamo junto. EVP, boladão. Vamos falar ainda de crase. Serinho. Porque na hora da prova, cai uma questão de crase. O maluco do teu lado vai estar assim, ó. Meu Deus, crase. E tu vai estar como? Já vai ter levantado, parceiro. Já vai estar lá no ônibus, no teu carro, voltando pra casa feliz. Porque você vai dominar esse bagulho, hein? Vamos lá. Depois de ler uma poesia a Drummond, comi uma bela caça espanhola ontem. Hoje comerei um filé Osvaldo Aranha. Quem sabe amanhã um tutu a mineiro, ou um bife a cavalo, ou um frango a passarinho. Caraca, me deu até fome agora, maluco, na boa. Vamos lá. Se liga só. Esse é um caso obrigatório de crase. Pô, Pestana, mas Drummond é palavra masculina. Osvaldo Aranha é palavra masculina. Cavalo... Pô, não, mas cavalo não tem crase, né, Pestana? Passarinho... Ué. Pô, Pestana, me explica isso que eu não tô entendendo mais nada. Parceiro, vamos lá. Existe uma regra que diz assim. O acento grave é obrigatório quando está subentendido a expressão a moda de ou a maneira de. Quando essa expressão estiver subentendida, a crase é obrigatória, independente do nome for ser, melhor dizendo, masculino. Ah, eu acho que entendi. Então, calma aí. Depois de ler uma poesia a moda de Drummond, depois de ler uma poesia a maneira de Drummond, ah, entendi. Significa dizer que a poesia não é de Drummond. É alguém que fez uma poesia da maneira como Drummond fazia poesia e você leu, é isso? Você leu uma poesia no estilo do Drummond, a maneira, a moda de Drummond. Ah, entendi. Beleza. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, está subentendido ali a moda de. Depois de ler uma poesia, a moda de Drummond, a maneira de Drummond, ou seja, da maneira como o Drummond fazia a poesia. Tranquilo? Show de bola. Então, o A craseado diante de uma palavra masculina não é problema. Quer ver um exemplo? Vamos lá, olha para mim rapidinho. Eu digo assim, ó. Sei lá. Aquele comediante fala a Pelé. Esse A craseado, claro. Aquele comediante fala a Pelé. Significa o quê? Significa dizer que ele fala a moda de Pelé, da maneira como o Pelé fala. Sacou? Então, esse A craseado diante de palavra masculina pode, se tiver subentendido a expressão, a moda de, a maneira de. Vamos lá, continuando. Comi uma bela caça à espanhola, ou seja, a moda de espanhola, a maneira de espanhola, da maneira como a espanhola come aquela caça, beleza? Então, crase. Você colocaria crase de qualquer maneira, até porque a palavra espanhola é feminina, né? Mas, sei lá, vamos supor que você pensasse outra coisa e tal. A expressão a moda dele está subentendida. Hoje comerei um filé a Osvaldo Aranha. Esse filé mignon é gostoso, cara, com alinho frito assim em cima, com uma batatinha frita portuguesa, com um arrozinho branco, com uma farofinha de ovos. Caraca, esse bagulho é padrão demais. Vamos lá. Hoje comerei um filé a Osvaldo Aranha. Significa que você vai comer um filé à moda de Osvaldo Aranha, da maneira como Osvaldo Aranha comia o filé. Beleza? Que foi a maneira como eu descrevi agora há pouco. Quem sabe amanhã um tutu à mineira, ou seja, um tutu à moda de mineira, da maneira como mineira faz o tutu, come tutu, beleza? Ou um bife a cavalo. Ué, Pestana, a moda de cavalo. Ou um frango a passarinho. Ué, a moda de passarinho. Não pode não ter crase? Por que não tem crase aí? Parceiro, para tudo. Para tudo, olha pra mim. Para tudo. Você abre lá o cardápio do restaurante e tá escrito assim, tutu à mineira, crase. Bacalhau a Gomes de Sá, crase. Aí tu continua lendo, né? Frango a passarinho com crase. Bife a cavalo com crase. Pergunto eu a você. Você entendeu o que eu quis dizer com a moda de? A maneira de? Você entendeu isso?
Parceiro, se você diz que você comeu um frango a passarinho com crase, você está querendo dizer que você comeu um frango à moda de passarinho, ou seja, da maneira como passarinho come frango. Passarinho come frango? Eu comi um bife a cavalo. Ah, eu comi um bife à moda de cavalo. Da maneira como o cavalo come bife? Meu Deus do céu, isso é loucura. Então, meu camarada, abriu o cardápio, tá lá a cavalo, a passarinho com crase, sabe o que você faz? Chama o garçom. Irmão, bagulho é esse aqui, rapaz. Eu quero esse bagulho com crase, rapaz. Você tá maluco, irmão? Vem comigo. Então, a cavalo, porra, pelo amor de Deus, comer um bife à moda de cavalo. Da maneira como o cavalo come o bife. Tá de sacanagem. Não tem crase, né, cara? E aqui também não tem. Beleza? Não dá pra comer um frango da moda do passarinho comer frango. Não faz sentido isso. Então não tem crase. Beleza? Esclarecido aí o problema. Casos proibidos. Primeiro caso proibido. Andou a cavalo pela cidadezinha. A cavalo é uma locução adverbial de meio. Só que o núcleo é masculino. Eu posso ter crase diante de palavra masculina? Vamos lá. Andei a pé não sei quantos quilômetros. Posso ter crase aqui? Claro que não, pô. A palavra pé é uma palavra masculina. É o pé. Sem crase. Então, a cavalo. Sem crase. Não tem crase diante de palavra masculina. A não ser que fosse a moda de, a maneira de. O que não é o caso, né? Continuando. Esse caso aqui eu quero que você preste bastante atenção. Não vou a festas. Diante de palavra pluralizada com sentido genérico, não rola crase. Eu vou repetir, é uma regra, tá? Você tem que anotar, não tem jeito. Diante de palavra pluralizada, como festas, com sentido genérico, ou seja, todo tipo de festa e tal, não rola crase antes. Porque você está indeterminando a ideia de festa. São todas as festas de uma maneira geral. Então não tem crase. Porque para ter crase, nesse caso aqui, eu teria que ter a preposição a mais o artigo a. Ou melhor, as, né? As festas. Vamos lá, olha para mim rapidinho. Se você diz não vou a festas, você está falando sobre todo tipo de festa. Se você diz não vou às festas, você está falando sobre determinados tipos de festas. Festas que são conhecidas pelo interlocutor, para o cara que está ouvindo o que você está falando. E aí, Pestana, vamos naquelas festas? Linguagem coloquial, né? Aí você diz assim, não, cara, eu não vou às festas. Significa dizer o quê? Que eu não vou àquelas determinadas festas. Tranquilo? Beleza? Agora, quando você tira o artigo, a ideia de indeterminação muda o sentido do contexto, né? Não vou a festas. A qualquer tipo de festas. Beleza? Festa de São João, festa de aniversário, Natal, enfim. Vamos lá. Não vou a festas. Festas de uma maneira geral. Eu fiz menção a homem, não a criança. Tampouco a mulher. Parceiro, tudo bem, Pestana? Tudo bem. Que aqui não tem a crase, porque a palavra é masculina. Mas, porra, o substantivo menção, quem faz menção a. E criança é palavra masculina. Tinha que ter crase aqui, cara. Mulher é palavra feminina como criança. Tinha que ter crase aqui, cara. Parceiro, não tinha não. Não tinha não. CESP. CESP. Cuidado. Olha pra mim. A CESP, a banca CESP, ou o CESP, o centro, não sei o que, bababá, adora questão de crase desse tipo. Adora. Quando você pensa que tinha que rolar crase, o cara do CESP diz assim: se retirássemos o acento indicativo de crase, não haveria incorreção gramatical em... Aí bota lá o trecho do texto. Certo ou errado? Volta comigo.
Eu fiz menção a homem, não a criança, tampouco a mulher. Quem faz menção a. Criança e mulher são palavras femininas. Dá vontade de colocar o acento indicativo de crase. Só que tem um detalhe. Qual é o detalhe, Pestana? O detalhe é o que eu vou falar agora. Quando eu digo eu fiz menção a homem, não a criança, tampouco a mulher, eu estou falando de alguma criança específica? Ou estou falando de qualquer tipo de criança? Do ser criança. Quando eu faço referência aí nessa frase a mulher, eu estou falando sobre alguma mulher específica ou estou falando de mulher de uma maneira geral? Então, parceiro, eu posso não ter crase diante de determinadas palavras femininas. É um caso obrigatório não colocar o acento indicativo de crase diante de palavras que têm o sentido genérico. Não erre isso em prova. Palavras de sentido genérico. Pode ter crase antes? Não. Ponto final. Vamos que vamos. Fui a uma reunião muito importante domingo, mas só consegui chegar a uma. Ué, por que aqui não tem crase e aqui tem? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fui a uma reunião. Esse uma aqui é um artigo indefinido. É uma reunião qualquer. Parceiro, se o artigo é indefinido, eu não posso ter crase antes de artigo indefinido. Isso é uma regra. Agora, mas só consegui chegar a uma. A uma aqui é a 1 hora. A 1 hora é uma locução adverbial de tempo, de núcleo feminino. Crase obrigatória. Cuidado para não confundir uma numeral com uma artigo indefinido. Cuidado. Fizemos referência a Vossa Excelência, não a ela. Parceiro, você acredita em mim que diante de pronome de tratamento não há crase? Tu acredita em mim? Não há. Os dois pronomes de tratamento que aceitam crase antes é senhora e senhorita. Eu vou repetir. Pode ter crase diante de pronome de tratamento? Não. Exceto senhora e senhorita. E algumas formas de tratamento, como dona, alguns títulos, né? Dona, doutora, madame. Algumas formas de tratamento, como dona, doutora, madame. Aí você pode ter crase, tudo bem. Mas pronome de tratamento que aceita crase antes é só senhora e senhorita. Anota isso. Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Alteza, Vossa Magnificência, Vossa Paternidade, Vossa Santidade, ou Sua Senhoria, Sua Majestade, Sua Alteza, enfim. Diante de pronome de tratamento, proibida a crase, exceto senhora e senhorita. Não tem crase também diante de pronome pessoal oblíquo tônico. Não tem crase, nunca. Próxima frase. A quem vocês se dirigiram no plenário? Não há crase antes de pronome indefinido interrogativo. Interrogativo. Não há crase diante de pronome interrogativo. Ponto. Assisti a toda peça de teatro no Rio de Janeiro. Olha, não há crase diante da maioria dos pronomes indefinidos. Aí eu coloquei aqui um asterisco, coloquei aqui embaixo. Os pronomes indefinidos que aceitam crase antes são demais, mesma ou mesmas, outra ou outras, tal e várias. Beleza? Estes pronomes indefinidos aceitam crase antes. Aí você me pergunta, por quê? Olha para mim de novo. Lembra daquele bizuzinho que eu te dei na aula passada? Toda vez que você quiser saber se vai rolar a crase, tenta criar uma frase colocando o artigo antes. Então vamos pegar, por exemplo, o pronome indefinido outra. Vamos lá. A outra mulher me entrevistou. É possível colocar o artigo antes do pronome indefinido outra? Sem problemas. Beleza? Sem problemas.
Mesma não é um pronome indefinido. Eu coloquei ali erradamente como pronome indefinido. Mesma é um pronome demonstrativo. Pode ter crase antes de mesma? Pode. Por exemplo, vamos criar uma frase com mesma. A mesma pessoa me entrevistou. Beleza. Esse mesmo é um pronome demonstrativo, precedido de artigo, então pode ter crase antes de mesmo. Beleza? Todos esses termos aqui, que estão destacados, podem receber artigo antes. Se podem receber artigo antes, é porque pode rolar crase. Tudo bem? Então vamos lá. As demais alunas passaram na prova. Pode ter artigo antes de demais? Pode. Então pode ter crase? Pode. Eu digo assim, eu assisti às demais peças. Eu assisti às outras peças. Pode ter crase? Pode não, obrigatório. Pode não, obrigatório. Por quê? Porque outra, mesma, demais, aceita artigo antes. Beleza? Então, se aceita artigo antes, A mais A, crase. Ponto final. Beleza? Então, grave estes pronomes indefinidos e o pronome demonstrativo mesmo. Cuidado. Entreguei o documento a esta advogada aqui. Diante de pronome demonstrativo, que não seja aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo, porque iniciam por A, né? Aí por isso que tem crase. Se não inicia por A, não pode ter crase. Então, ponto final. A atriz, a cuja peça aludi, já ganhou um prêmio. Quem alude, alude a alguma coisa. Por isso que a preposição está antes do pronome relativo. Beleza? Agora, por que não tem crase aqui? Não pode ter. Por que não pode ter? Porque não tem nenhum artigo, nenhum outro A aqui que faça fusão com essa preposição. Então, não pode rolar crase. De jeito nenhum. Antes do pronome relativo cujo. Ou qualquer outro que não seja iniciado por A. Beleza? Cuidado com isso. Continuando, mais regrinha. O político iniciou visita a 2 nações europeias. Olha aí, ó. Por que não está rolando crase aqui? Porque eu estou diante de um numeral e, note, o substantivo está pluralizado. Então, diante de palavra pluralizada, não rola crase. Mas o político iniciou visita às 2 nações europeias. Perceba que quem inicia a visita a alguma coisa. Só que eu coloquei dessa vez o artigo as. E aí, a mais as craseado. O que é interessante é isso aqui, quer ver? Ó, olha para mim rapidinho. Você percebeu que no primeiro caso o sentido é diferente do segundo? Se eu digo, o político iniciou visita a 2 nações europeias. Quais nações? Sei lá, só sei que foram 2, mas não sei quais foram. Agora, o político iniciou visita às 2 nações europeias. Eu que estou falando isso, eu sei quais foram as 2 nações europeias. Porque tem um artigo definindo, determinando. Percebe que muda o sentido? Cuidado com isso. Cuidado, hein? Cuidado. Daqui a 1 hora se iniciará o jogo. Nesse tipo de estrutura, perceba o seguinte. Daqui a 1 hora é uma locução adverbial de tempo. O núcleo é feminino. Pô, dá mal vontade de colocar crase, não dá? Sabe por que não dá vontade de colocar crase? Ou pelo menos não deveria dar vontade? Porque se você colocar, você vai errar. Pelo seguinte. Parceiro, não rola crase nessa estrutura por causa de um conceito chamado paralelismo. Note, D mais aqui igual a daqui.
Parceiro, você está vendo algum artigo aqui? Não. Então, não pode ter artigo aqui. Eu vou falar sobre isso com mais detalhes daqui a pouco. Por enquanto, eu quero que você grave na mente uma coisa. Decore, por enquanto, essa expressão. Decore. Ela não tem crase, nunca. Decore por enquanto. Você vai entender esse conceito de paralelismo daqui a pouco. Beleza? Guarda isso no teu coração. Vamos lá. Continuando. A partir de hoje, serei uma pessoa melhor. Voltei a estudar. Parceiro, não tem crase diante de verbo. Pelo amor de Deus. Pô, isso é básico. Continuando. Fui para a Itália. Quando você já tem uma preposição antes, do a, esse a não é craseado. Quando você tem uma preposição antes do a, esse a não é craseado. Ponto final. Ponto final. Ponto final. Se você tem uma preposição antes do a, esse a não vai ser craseado. Ponto final. Guarda isso. Mais uma regrinha. Vamos lá. Quero que você fique cara a cara com ela. Cara a cara. Tem crase? Cara a cara? Dá uma vontade, né? Porque cara é palavra feminina. Mas não tem não, sabe por quê? Porque tem uma regra que diz, entre palavras repetidas, o A não é craseado. É uma regra. Decore. Cadeira, né? Mas, olha aí, ó. Mas, é preciso declarar guerra à guerra. Mas o sentido é diferente, concorda comigo? Sabe por quê? Porque quem declara alguma coisa a alguém. Nesse caso, a guerra está personificada, é claro, né? Eu declarei o quê? Guerra. A quem? A guerra. Por isso é craseado. Beleza? Rola a crase aqui. Tranquilão? Show de bola? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Cuidado com essa estrutura, hein? Cuidado. Quem declara alguma coisa a alguém. É diferente do eu quero que você fique cara a cara. A regência do verbo declarar é que exige que haja crase entre palavras repetidas. Cuidado com essa brincadeirinha aí. Próximo, casos especiais. Nós vamos ver agora aquele negócio do paralelismo, hein, galera? Segura a tua onda. Casos especiais. Tem crase diante da palavra casa? Não. Exceto se a casa estiver especificada. Se a casa estiver especificada, aí rola a crase. Muito simples. É só isso. Acabou. Fui à casa resolver um problema. Tem crase? Não. Cheguei à casa de minha mãe ontem. Tem crase? Tem. Por quê? Porque eu especifiquei a casa. Pronto. Acabou. Agora, com a palavra terra. Os marinheiros retornaram à terra. Não tem crase se a palavra terra estiver em oposição a bordo. Se a palavra terra estiver em oposição a bordo de um navio, de um avião, de um helicóptero, do que seja, não tem crase. Finalmente voltaram à terra natal. Agora, observe. A palavra terra está especificada, então rola a crase obrigatoriamente. Beleza? Porque a palavra terra está especificada. Não é qualquer terra, é terra natal. Então a crase é obrigatória. O amor à terra deve imperar. Tem crase aqui porque a palavra terra não está escrito com letra minúscula. A palavra terra está escrito com letra maiúscula. Terra aqui é o planeta. Vai, planeta! Fogo, água, terra, vento, coração. Capitão Planeta, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. Vamos lá, continuando. O amor à terra deve imperar. Parceiro, terra aqui é o planeta, então a crase é obrigatória. Viemos da terra e à terra voltaremos. A palavra terra não está em oposição a bordo, então a crase é obrigatória. Em outras palavras, você só não vai ter crase diante da palavra terra se ela estiver em oposição a bordo, ok? Bordo de um navio, de um avião, enfim. Vamos lá, continuando.
Chegou a hora do tal do paralelismo sintático. Paralelismo sintático. Observe uma coisa bem interessante. Não é difícil, é só um nome bonitinho. Eu quero que você perceba um detalhe. Vamos lá. A loja funciona de segunda a quinta, de 8 às 18. Dá mal vontade de colocar a crase aqui, não dá? Não dá vontade? Vontade é um bagulho que dá e passa, irmão. Agora, tem um detalhe. Eu coloquei essa frase de propósito, porque você encontra muito esse tipo de construção. A preposição a pode variar? Pode ficar no plural? Claro que não, pô. Preposição não varia, Pestana. Então, o cara que escreve dessa maneira aqui, de 8 às, ele escreve erradamente. Deveria ser de 8 a 18. Porque se esse a está variando, é porque tem um artigo aqui. Parceiro, se tem artigo aí, tinha que rolar a crase, pô. Porque de 8 às 18... Então, o cara que escreve dessa maneira está errado. Deveria ser de 8 a 18 horas. Beleza? Ah, mas por que não tem crase aqui? Você vai entender agora. Note que de segunda a quinta são estruturas semelhantes. De segunda, locução adverbial de lugar. A quinta, tempo. De segunda, locução adverbial de tempo. A quinta, locução adverbial de tempo. De 8, locução adverbial de tempo. A 18 horas, locução adverbial de tempo. Eu tenho estruturas sintaticamente semelhantes. Eu tenho estruturas sintáticas paralelas, sintaticamente semelhantes. Se eu não tenho artigo aqui, eu não posso ter artigo aqui. Se eu não tenho artigo aqui, não tem crase. Se eu não tenho artigo aqui, eu não posso ter artigo aqui, porque as estruturas são sintaticamente semelhantes. Se elas são semelhantes, o que tem antes tem que ter depois. Só que se não tem artigo antes, não pode ter artigo depois. Então, não pode ter crase aqui. Por outro lado, veja só. A loja funciona da segunda à quinta. Se tem artigo aqui, vai ter aqui. E aí, parceiro, A mais A, crase. Das 8 às 18, se eu tenho artigo aqui, vai ter artigo aqui. Se eu tenho a preposição A mais artigo AS, eu vou ter crase obrigatoriamente. Isso é o paralelismo sintático. Se numa estrutura anterior eu tiver preposição mais artigo, na estrutura posterior vai ter preposição mais artigo e aí vai rolar a crase. Beleza? Ela, vamos lá, olha pra mim rapidinho. Ela se molhou dos pés à cabeça. Olha aí, ó, dos pés à cabeça. As duas locuções são locuções adverbiais, são adjuntos adverbiais de quê? De lugar, não é isso? Dois pés à cabeça. Dois pés, tem o artigo os aí. Então vai ter o artigo do lado de lá. Então, dois pés à cabeça. Beleza? O que tiver do lado de lá tem que ter do lado de cá. Aí vai rolar a crase. Show de bola? Esse é o paralelismo sintático. Cuidado com esse tipo de questão, hein? Continuando, cuidado. Vamos lá. Continuando, cuidado. Trabalho de 8 a 5 horas. E trabalho das 8 às 5 horas. Há uma diferença de sentido. Tu concorda comigo? Por que há uma diferença de sentido? Quando você diz trabalho de 8 a 5 horas, você trabalho de 8 a 5 horas. Ou seja, você trabalha às vezes 8 horas, às vezes 5 horas. Beleza? Não tem o horário certo. Agora, trabalho das 8 às 5 horas. Mudou o sentido. Significa que você é peão. Você pega às 8 e larga às 17 horas. Chora neném. Beleza? Mudou o sentido. Cuidado, hein? Trabalho de 8 a 5 horas. É exatamente 8? Não. De 8 a 5 horas. É nesse intervalo de tempo que você trabalha. Agora, trabalho das 8 às 5 horas. Trabalho das 8 às 5 horas. Significa dizer que você pega 8 e salta 17 horas e chora, garoto. Vamos lá. Agora é um caso de topônimo. O que é topônimo? É nome de lugar. E aí você lembra daquele bizuzinho. Quem vai a, volta, dá. Aí eu uso a crase. Quem vai a, volta, de. Aí eu não uso crase. Vamos lá.
fui à Bahia. Por que tem crase? Porque quem vai à Bahia volta da Bahia. Se tem artigo antes de Bahia, crase antes de Bahia. Agora, fui a Ipanema. Por que não tem crase? Porque quem vai a Ipanema volta de Ipanema. Então tem crase antes de Ipanema? Não tem crase antes de Ipanema. Beleza? Agora, fui a linda Ipanema da canção de Vinícius. Tem crase antes de Ipanema agora? Agora tem, porque eu estou especificando a Ipanema. Se eu estiver especificando o topônimo, ou seja, o nome de lugar, bairro, cidade, país, enfim. Se eu estiver especificando, crase, e a palavra for feminina, claro, né? Aí a crase é obrigatória. Cuidado, hein? Crase facultativa com esses topônimos. Europa, Ásia, África, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, Escócia e Flandres. O topônimo, esses topônimos, a crase é facultativa. Tudo bem? Show de bola? Hoje eu vou extrapolar mesmo, porque hoje é o último dia de aula, tô fechando o caixão, beleza? Eu tô com crédito nessa parada. Vamos lá, casos facultativos, são só 3. Casos facultativos, ou seja, você pode ou não usar crase. Primeiro caso facultativo, diante de pronome possessivo que esteja ligado a um substantivo, a crase é facultativa. Você pode ou não usar crase. Agora, se o pronome não for acompanhado de um substantivo, não estiver acompanhando um substantivo, se ele não estiver acompanhando o substantivo, a crase é obrigatória. Enviar uma encomenda à nossa residência. Pode ou não ter crase. Não a sua. O pronome possessivo está acompanhando o substantivo? Não? Então a crase é obrigatória. Agora, esse pronome possessivo feminino está acompanhando o substantivo? Tá? Então a crase é facultativa. Beleza? Porque o artigo antes do pronome possessivo é facultativo. Por isso que essa crase é facultativa. Próximo tópico. Dirige-se até a porta. A locução prepositiva até a aceita ou não crase. Então eu posso ter até a ou até a, com ou sem crase. Você decide. Para fechar o caixão, sou fiel a Juliana. O adjetivo está exigindo a preposição a. Juliana é um nome de pessoa, é um antropônimo, ou seja, é um nome de pessoa, é um antropônimo feminino, é um nome de pessoa feminina, e aí a crase é facultativa. Ah, se tiver especificado, aí é obrigatório. Por exemplo, sou fiel a Juliana de Recife. Vamos supor que eu seja casado com 2 Julianas, que nem o maluco da novela Avenida Brasil. Se eu estiver especificando, a crase é obrigatória. Beleza? Agora, para fechar, antes de nomes célebres, Joana d'Arc, Cleópatra e por aí vai, famosos, ilustres, não há crase. Beleza? Agora, se eu estiver especificando, aí tem crase. Tranquilo? Então, esses são os 3 casos que caem em prova de facultativo. Pronome possessivo feminino, se estiver acompanhando um substantivo, facultativo. Até a, facultativo. Diante de nome feminino, facultativo. Meu camarada, acabou o curso. Gostei muito, foi um prazer, extrapolei, caguei logo, né, bonitão? Logo no fim do curso. Obrigado por tudo. Beijão no coração, sucesso pra você. Continua firme, quebrando tudo, hein? Qualquer parada, tamo junto. Novos cursos virão, quero você me acompanhando. Afinal de contas, tô no mundo pra te ajudar. Vamos que vamos. Pestana na área. Fui! Valeu por tudo!